falar, tranquilo? Tá bom. Beleza. Oi, gente, meu nome é Ceci Rangel, estou aqui com a Letícia Nogueira e hoje a gente está participando do podcast Café Preto, o melhor jeito de começar o seu dia. E hoje a Letícia vai falar para vocês um pouquinho. O tema do nosso podcast hoje é intolerância religiosa e nós trouxemos dois convidados super especiais, o William e a Luana. E para debater um pouco mais sobre o assunto, eles participam ativamente da Umbanda. Bom dia, Luana. Bom dia, William. Bom dia. Bom dia. E aí? Vocês querem se apresentar? Falar um pouquinho sobre vocês. Chefe primeiro. Bem, meu nome é William, né, tenho 45 anos, sou sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa São Francisco de Assis, aqui de Indaiatuba. A casa está aberta há 11 anos aqui em Indaiatuba, né? E o meu caminho religioso, já estou nesse caminho religioso praticamente 25 anos, né? Porque eu tinha um terreiro em São Paulo, aí depois eu me mudei para cá e aí eu abri a casa aqui em Indaiatuba, né? Então já faz um tempinho já que a gente está nessa caminhada. Eu sou a Luana, esposa do William, sacerdote também, formada pelo Adriano Camargo, lá em São Paulo. Também sou sacerdote aqui da Casa São Francisco, fundadora. Nós dois juntos, a gente saiu lá de São Paulo, a gente tinha uma casa lá em São Paulo. E aí a gente resolveu vir para cá e resolvemos fundar a Casa São Francisco aqui. Tenho 34 anos, estou nessa caminhada já tem mais ou menos uns 15 anos. E é isso. Que legal. E como já dito anteriormente, o tema do nosso podcast é intolerância religiosa. E a gente vê muitas notícias de pessoas que sofrem preconceito tanto no ambiente de trabalho quanto na rua e até mesmo no ambiente escolar. E a gente resolveu trazer esse tema porque a gente está numa instituição de ensino, o Senai, a fim de expandir o conhecimento tanto dos colaboradores do Senai, tanto dos funcionários e também dos alunos. E durante nossas pesquisas, né, nós descobrimos que o Candomblé e a Umbanda são as religiões que mais sofrem marginalização aqui no Brasil e eles são símbolos de resistência. Então, o acesso e a quebra desse preconceito se torna mais desafiador para quem vive essa crença. E aí, para introduzir o nosso podcast, você falou já um pouquinho sobre a experiência, né, de vocês, mas como vocês se encontraram dentro dessa religião? Vocês sempre viveram essa religião ou era de outra, da igreja evangélica, católica? Bem, é bem interessante isso, né? Eu venho de uma família católica, né? Um berço católico, né? Inclusive... Fervorosos. Né? Fervorosos, né? Assim, né? A minha avó por parte de mãe, né? Eu tenho um tio meu, irmão da minha mãe, que ele é padre, né? Então eu venho dessa criação católica desde pequeno, desde menino. Já pensei em ser padre. Olha Nossa. só, né? já pensei em ser padre. A culpa não foi minha, vamos Né? deixar isso bem claro. Não foi da Luana. Quando eu conheci ele já era macumbeiro. Eu já era, né, da Umbanda, né? Então eu já fui coroinha aqui na igreja Nossa Senhora da Nossa. Candelária, né? Na época do Padre Piazza, acho que não é nem da época de vocês aqui, não é, esse mano. padre. Né? Eu era coroinha, depois eu fui coordenador do grupo de jovens aqui, né? E aí sempre tive, querendo ou não, uma restrição, vamos dizer assim, com relação a religiões espíritas de um modo geral, né? Porque eu venho dessa família Sim. católica. Então, eu sempre gostei de ler, né? Desde criança, sempre gostei de ler, mas eu não conseguia ler nenhum livro espírita. Sabe aqueles livros clássicos, né? Violetas na Janela, Sim. O Amor Venceu, mas eu não conseguia ler. E aí, na época, justamente por causa dessa ideia, né, que eu fui criado, né, de que era o diabo, era coisa ruim e tal, enfim. E aí, na época, isso há 20 e poucos anos atrás, né, eu tinha uma namoradinha, né, na época, né, e a família dela era espírita, né, ia em centro, né, e ela sempre falava pra mim, vamos lá no centro, tal. Eu falei, eu não, Não, Deus não me vou, livre. eu não quero ir nisso, não vou. E de tanto ela insistir comigo, ela falou, tá bom, vai, vamos lá, né? E eu fui, e o centro nem era aqui em Indaiatuba, era em Itu. Chegando lá, tinha uma fila formada, tal, eu cheguei lá na frente, fiquei lá na fila e minha mão já suava assim, e eu achava que era medo, né? Tô morrendo de medo, não sei o que vai acontecer aqui. Entrei dentro do centro, peguei minha senha para ser atendido, entrei dentro do centro, tal. Aí veio, né, a sacerdotisa, uma senhora, tal,
né, que hoje já é falecida, Dona Mícola, né, saudosa Dona Mícola, né, ela veio ali na frente, deu as boas-vindas para todo mundo, falou ali algumas palavras a respeito da religião, falou pra gente pensar em Deus, que ali os médiuns, eles iam abrir os trabalhos espirituais e os médiuns iam incorporar espíritos, né, de guerreiros, tal, né, que vinham fazer uma limpeza de todo mundo. Beleza. Abriu as cortinas, aí eu vi aquele altar com a imagem de Jesus, Nossa Senhora, São Jorge, eu falei, opa, te cativou beleza, um pouquinho, né? É legal, né? Tô em casa, né? Quando a Coisa que eu gente conheço, encontra, né? alivia, Né? porque Já você alivia. vê uma referência É. de falar, ai, não é o demônio. Não o é algo demônio, tão né? estranho assim. E aí, beleza, né? Aí aqui, os médiums, né, começaram a tocar os tambores, tal, os atabaques, aqueles médios incorporaram, e eu sem entender nada, aqueles médios girando ali, aquela coisa toda, enfim. Beleza. E aí depois eles, né, chamaram para vir os pretos velhos, né, para vir dar passe e consulta nas pessoas. Eu fui chamado ali para tomar um passe, né, e minha mão suava assim, né. Eu sentei na frente, né, era um senhor, né, eu nunca vou me esquecer, era um senhor tipo alemão, sabe, com cabelo assim meio careca, grande, sentado num banquinho. Aí veio uma pessoa para me ajudar, falou para eu sentar na frente dele. Aí eu sentei na frente daquele senhor, que eu nunca tinha visto na frente, nunca tinha visto na vida. Ele virou pra mim e falou assim, ô filho, né, você tá com medo, né, filho? Né, você tá com medo, não precisa ter medo não, né, aqui está numa casa de Deus, né, beleza. Aí ele pegou minha mão, colocou a mão dele e me envolveu com um terço, né. E ali ele falou pra eu fechar os olhos, levar o pensamento em Deus, que ele ia me benzer. E aí ele pegou o galinho de arruda e começou a me benzer ali. Fechei os olhos, né, mas já meio assim, né, meio olhando e tal. Comecei a sentir uma energia leve, uma energia, né, gostosa, uma sensação assim diferente. E me senti assim muito bem, né, e ali ele com a minha mão, segurando a minha mão, começou a falar coisas da minha vida que só eu sabia, né, que estava acontecendo naquele momento, tal, que eu tinha entrado para a faculdade, estava fazendo entrevista de emprego, tal. E ele falou algumas coisas que só eu sabia. Eu falei, meu... E eu saí dali com aquela pulguinha na orelha, né? Eu falei, viu, como é que pode? Eu nunca vi essa pessoa, nunca vi esse homem, e ele falou coisas que só eu sabia, que dependendo, nem eu tinha falado, né? E aquilo foi o start que eu precisava, né? Pra ir em busca, né? Pra estudar, tal. Naquela época a internet estava começando, né? Não tinha essa coisa de livros, né? Internet, hoje que você coloca, né, no celular, você encontra um monte de vídeo e tal. Imagina, era ICQ. Velho pra caramba. A gente conversava pelo ICQ. Então, e aí aquilo ali foi, aquele momento foi aquele start, aquele insight que eu precisava para ir em busca de conhecimento, né? Achava um livro aqui, outro ali e tal. E aí, enfim, né? Aí eu me mudei para São Paulo, né? Que na época eu passei na faculdade e fui trabalhar no Banco Itaú lá em São Paulo, tal. E lá eu conheci também um centro e comecei essa minha caminhada, né? E lá em São Paulo eu morava com a minha avó. Né, eu fui morar com a minha avó, né, tipo, a matriarca da família, né, a católica, né, que eu amo, assim, minha avó, que me trouxe muito essa ideia, né, do religioso, né, da bondade, enfim, né. E ali eu comecei a ir no centro, tal, naquele centro em São Paulo, que era muito parecido com esse centro aqui em Itu, e lá eu comecei a me desenvolver, né, comecei a sentir as sensações, tal. E até que a sacerdotisa desse centro de São Paulo, pediu para eu entrar, né, dentro ali, né, querer participar com o pessoal. E eu entrei, né, comecei a aprender, comecei a sentir mais as sensações e tal, e escondido da minha família. Isso que eu ia perguntar, como foi pra sua família, Exato, né? então, escondido da minha família. Eu morava com a minha avó, só que, né, quando a gente vai, né, pro terreiro, a gente vai de roupa branca, né, porque é uma coisa que a própria espiritualidade traz, que é uma coisa praticamente comum em quase todos os terreiros, né, que a gente vai de roupa branca para simbolizar a paz, para simbolizar a união, né, de todas as cores, tal, Irmandade, né, a irmandade, a paz, né. Então, até na nossa própria roupa já demonstra isso que a nossa religião prega, que é a paz, uma né? das diferenças da Umbanda com o Candomblé, Né? porque nós na Umbanda a gente usa o branco e ponto, né? O Candomblé tem todos aqueles trajes glamourosos, lindos. Sim. Bonitos, né, que representam, né, a força, a história dos orixás, né. Então, eu ali vivendo com a minha avó, e aí
eu tive que guardar a roupa branca na gaveta, né? Sempre Aí escondendo. né, sempre escondendo, né, os elementos de trabalho, né, uma guia, né, um terço, aquela coisa assim, tal, deixando meio quieto, né? Mas só que eu tava na casa dela, né? Eu tinha um quarto lá, tal, mas ela mexia nas minhas coisas. Beleza, e minha avó, né? Até que um dia minha mãe chegou pra mim e falou, chegou em mim um dia e falou: William, onde é que você tá indo? Como assim, mãe? Onde eu tô indo? Só que você imagina uma família nordestina. Sabe aquela Não coisa é nessa assim, serenidade. não é desse jeito, né? Assim, né? Aquela coisa assim, forte mesmo. Né? Falei, por que, mãe? Como assim? Porque sua avó falou que foi guardar as roupas lá no seu quarto e achou uns negócios lá, um cachimbo, uma guia, umas velas lá na sua gaveta. Onde é que você tá indo? Falei, pronto. Né? Falei, Nesse mãe, momento você pensa, ou eu falo que eu tô fumando crack, que eu acho que vai ser muito mais leve, Eu acho. ou eu falo que eu tô na macumba. né? E aí eu sentei com a minha mãe e expliquei pra minha mãe. Eu falei, mãe, fica tranquila, né? Eu tô indo num lugar que tá me fazendo muito bem, que tá falando de Deus, tá fazendo da espiritualidade, né? E tá me fazendo muito bem, né? Ó lá, hein? Ó lá onde você tá indo, hein? Ó lá, hein? Só isso minha mãe falou. Né? Porque minha mãe já conhecia, Sim. né? Na juventude dela, ela foi, né? Meu pai, né? Que hoje minha mãe e meu pai são separados. Meu pai também vem de uma linhagem espírita, né? Então, minha mãe já foi com meu pai na época, quando eles eram casados. Mas, né? Naquela coisa assim. Beleza. E a vida passou, né? Aí até que chegou um dia que nesse centro, né? Que eu estava... Né, eu fui em busca de estudo. Sempre os meus mentores espirituais que começaram a se apresentar sempre traziam para mim: vai estudar, vai aprender, sempre, desde o início, né? A Umbanda não é só isso, a religião não é só isso, vai aprender. E aí eu fui em busca, aí eu encontrei, né, o mestre Alexandre Comino, o mestre Rubens Saraceni, né, onde eles foram assim que trouxeram muito essa coisa do estudo, onde hoje tem vários livros psicografados, né, do mestre Rubens, né, que ele já é falecido, onde ele trouxe toda essa parte do estudo, né, do esclarecimento para a religião, né? Ele foi um precursor, né, na Umbanda aqui em São Paulo e na Umbanda, né, do Brasil, que trouxe muito essa parte do estudo. E aí eu fui estudar com eles. E ali abriu um leque maior do que eu queria, né? E aí fui aprendendo, eu fui fazer teologia, né? Fiz 1 ano e meio de teologia, depois eu fiz magia, depois... Até que no momento eu estava no centro, que um dos meus guias espirituais chegou lá para dirigente da casa e falou... Isso já tinham passado, acho que uns 5 anos por aí. Que você frequentava, Que eu ativamente. frequentava, né? Aí o meu guia chegou e falou assim, para dirigente da casa, né? Falou, ó, a partir de hoje, né, o meu filho, né, se retira dessa casa porque tá na hora dele ter a casa dele. Nossa! Que legal. Imagina, eu ali num transe mediúnico, né? Porque quando a gente tá incorporado, a gente é semiconsciente. Então eu sei o que eu tô fazendo, tal, porém eu sou conduzido, né? Eu não perco a consciência, nada disso. Eu tô ali no controle. Então imagina, o meu guia espiritual falando pra dona da casa, falando, a partir de hoje eu me retiro daqui, porque o meu filho junto comigo tem a missão de abrir uma casa. Eu ali naquele transe, eu falei, oi? Como assim? Eu abri uma casa? Eu sou um dirigente espiritual? Não, é muita coisa, né? Tô pensando besteira aqui e tal. E aí aquele guia espiritual só falando, né? Calma, filho, calma, né? E aí, né, acabou os trabalhos espirituais, todo mundo veio me parabenizar. Parabéns, Will, você vai abrir mais uma casa e tal. Eu falei, Sem não, entender gente, nada, não, que isso? Não, que isso, parabéns. Mais uma casa de luz na terra. Eu falei, não, que isso, né? Fui pra casa, aí nas minhas orações à noite e tal, né, esse guia espiritual, né, que é o caboclo, né, que me acompanha, o seu cobra coral, chegou pra mim e falou, calma, filho, né, continue estudando, que tudo na hora certa, né. Continuei estudando, aí fui fazer o curso de sacerdócio, né, nessa continuação, né, de estudo com o mestre Rubens e o mestre Alexandre, e aí até foi acontecendo as coisas, né? Eu tinha uma amiga minha que ali na zona norte de São Paulo, ali no Tucuruvi, era dona de uma pastelaria, e em cima da pastelaria dela, ela chegou, um dia eu fui lá comer um pastel, saindo do trabalho, aí lá conversando com ela, né, que ela também ia no centro tomar o passe, eu falei, Will, a sala aqui em cima desocupou, tal, né, você quer que eu fale com o dono, que é o dono do prédio e tal? Eu falei, tá bom, né, aí ela foi, falou com o dono, fui lá conversar com ele. Aí a gente sentou numa mesa assim lá no escritório dele e ele perguntou pra mim, né, você tá querendo alugar aqui, me explica o que é Umbanda,
né? Então, Ixi. naquele primeiro momento, eu tive que explicar para uma pessoa, né, do ramo profissional, assim, né, o que era a minha religião. Expliquei para ele, né, assim, de uma forma bem resumida, né? Ele falou, tá bom, né, eu vou conversar com meu pai, né? Vou ver com meu pai certinho e tal, se a gente, né, vai conseguir alugar para você a sala. Aí, falei, já era, né, não vai dar em nada. Aí passou uns 2 meses, ele ligou pra mim e falou, Will, conversei com meu pai, né, a gente conversou aqui, a gente vai alugar a sala pra você. Né, deu certo. Ai, que né, a legal. gente viu, né, que você é uma boa pessoa, tal, vamos alugar pra você. E ali eu aluguei aquela sala, do nada, né, aí fui comprando imagens, fui comprando, né, as coisas, aí alguns amigos meus, alguns médiums que eram daquele antigo terreiro, lembra? Começou a frequentar. Começou a vir, Nossa. né, tal, começou a vir, e aí a gente começou a formar um grupo. Os novos né? chegaram. Né, os novos chegaram, aí a Luana chegou, É. né, ela também curiosa, né, curiosa ali, né, e aí, ali eu fiquei uns, quantos anos lá em São Paulo? Uns 10 anos. Uns 10 anos a gente ficou lá em São Paulo, até que teve um momento que a gente se conheceu no terreiro, ela era minha aluna, Nossa. né, ela era médium da casa, aí a gente acabou se apaixonando e tal, né, e aí chegou um momento que a gente, né, tava em momentos de casar, e aí eu tive que tomar uma decisão, né, ou eu casava ou eu mantinha o terreiro, porque os médios me ajudavam, mas quem mantinha financeiramente o terreiro, aluguel, todas essas coisas, era eu. E aí eu, né, decidi fechar o terreiro lá em São Paulo pra gente casar, porque a nossa ideia era casar e a gente vir pra cá, né, porque a minha família é daqui, minha mãe mora aqui e tal, mas eu trabalhava em São Paulo e a família Sim. da Luana era de lá, de São Paulo, né, e aí a gente decidiu, né, parar um tempo pra gente, né, organizar, fazer casamento, porque, né, gasta pra Gasta caramba, tal, bastante. tudo mais, né, montar casa. A gente fechou o terreiro e casamos e viemos morar pra cá. Só que esse tempo dele durou 4 meses, tá? Só pra vocês terem uma noção. Que a pessoa não consegue ficar longe. Aí eu que fechei. Deve ser muito difícil, né? né, e Não, aí e ele foi indo devagarinho, porque a gente deixou o altar inteiro em São Paulo. Aham. E viemos morar aqui. E aí, eu fazendo faculdade, então saía à noite e ele ficava em casa. Chegava do banco, ficava em casa. Daqui a pouco um amigo vai vir aqui. Falei, tá bom, legal, né? Aí na quarta-feira seguinte, então, ele tá vindo de novo. Eu falei, mas vocês estão assistindo jogo, né? Porque ele nunca gostou de futebol. Não, a gente tá conversando, rezando. Eu falei, ui. Não, mas é só rezar, conversar, é coisa simples. Ele tá precisando de ajuda, né? Eu falei, tá bom, né? Tá bom. Na outra quarta, de novo. De novo, daqui a pouco ele virou assim, amor, a gente podia ir buscar o Oxalá que tá em São Paulo. Eu falei, pra quê? Não, vamos lá buscar só pra, né, dar um axé. Falei, tá bom. Quando eu pisquei, o altar tava montado Tava lá em inteiro. cima. a gente morava num parque ecológico, onde tem aquela cafeteria ali, bem ali perto do Objetivo, ali mais sentido, Quase na frente do Objetivo. só que do outro lado. Antigamente era aquela pizzaria Esquinão, lembra? Era o Esquinão. Nossa. E na É onde esquina- tem uma pizzaria ainda hoje, só que com outro nome? Agora é uma esfirraria. Esfirraria? Ah, e sabe aquela pizzaria? Sei. Um pouquinho na no outro frente, quarteirão, que tem no outro a- quarteirão, que tem aquela um café doceria. ali agora, Sei. uma doceria Era ali. em cima A que gente morava ali em cima. Ah, perto da Guimes. Isso, em Ah, cima da sim. Guinness. Ah, tá. Não tava lembrando o nome. E aí, lá em cima, tinha ainda mais uma parte, que era cobertinha. E aí, quando eu percebi, ele montou o altar lá em cima. E aí, na outra semana, o amigo voltou, só que ele voltou com a mulher, com o Com filho, outro com o tio. Aí, voltou de novo com o amigo, Com do todos amigo, de do novo. amigo. Quando eu pisquei... A nossa lavanderia tava cheia de gente, né? Até que chegou um dia, né, que o dos guias, né, que me acompanha, chegou e falou, tá na hora de reabrir novamente aqui, né? E aí a gente achou um salão, né? Não vou me estender tanto assim, né, por causa Ah, da mas história, você quase não se né? entendeu, Quase né? me estendo. Não, mas Né? pode se estender. Aí a gente achou um salão aqui no Itamaracá, né? Um salão também, aí a gente alugou. A mesma coisa, fui falar direto com o dono, né? Alugamos aqui, né? Numa sobreloja. Mas sabe, voltando um pouquinho, senão eu vou perder o rumo. No começo que você estava contando sobre a sua avó, tal, explicação quando chegou, você vê a intolerância, que não vem só de fora, ela Sim. parte de dentro também. A pior parte da intolerância é quando a gente tem vergonha daquilo Sim. que a gente está fazendo, daquilo que a gente está exercendo, por conta do medo do julgamento, né? Sim. Então, eu falo o tempo inteiro, vocês perceberam, o macumbeiro, porque um macumbeiro chama outro de macumbeiro. Agora, não me venha você me chamar de macumbeiro, porque aí é intolerância.
É meio louco, né? Sim. Mas é como se fosse uma proteção de defesa que a gente coloca, sabe? Para a pessoa não chegar e não atacar, porque a cada segundo é uma coisa simples você alugar um espaço? É só você chegar, ter dinheiro, um fiador ou dinheiro para pagar o calção, você vai e aluga. Pra gente não é. Porque a gente precisa se explicar, a gente precisa contar, o cara precisa ver se ele realmente é uma boa pessoa. Ah, você vai alugar. Ah, pra que é? Pra um terreiro de Umbanda? Não vou alugar. Não vai. Ué, mas qual a diferença? Por Eu quê? vou pagar, Porque eu não quero. Não importa. Vai ter o dinheiro do mesmo jeito. E a gente já teve problema com relação a isso. Né? Menina, eu fiquei 2 anos procurando um eletricista para colocar um ventilador lá no nosso salão. Eles chegam, eles olham e vão embora. Pagando. Meu Deus. Eles não então vão. é delicado, né? Pegando essa parte da intolerância e às vezes tá assim, tá tão intrínseca em nós que às vezes é até sem você saber. Sim. Que nem, né, os meus avós, por exemplo, né? A minha avó, por mais que ela venha dessa família católica, né? Ela aprendeu, pô, minha avó tem praticamente, né, mais de 80 anos, tal, aquela coisa toda ela aprendeu e vivenciou, né, uma cultura, tudo isso achando que era do demônio, que era coisa ruim, mesmo sem conhecer, sem Sim. estudar. E é muito né? de criação também, né? Exato. Sim. E aí, conforme... Porque o que acontece? A gente ensina através do exemplo. Fato. Sim. Fato. Né? Eu posso ter todo o conhecimento, ler um monte de coisa, mas se eu não sou uma boa pessoa, né? O exemplo arrasta. Sim. Né? E aí, a Umbanda me fez uma pessoa melhor. Né? Lógico, eu tenho muito a melhorar. Né? Não sou perfeito. Né? Tenho muito a melhorar. Mas a Umbanda me fez uma pessoa melhor e me faz a cada dia. Então, a minha avó, a minha família foi vendo isso. Sim. E aí, já teve momentos que a minha avó, quando ela precisou, né, de algum momento, algum tio, algum parente que estava doente, alguma coisa assim, ela chegava para mim, William, vai lá, me ajuda a rezar lá pro seus orixá, que eu vou rezar aqui pro meu santo. Ela acendia a vela dela lá, eu acendia aqui, vamos rezar junto e tal. Então, trouxe isso. E o interessante, o meu tio, que é padre, que é filho dela, né? A minha mãe, ela tem 6 irmãos, são em 5 filhos. 5 mulheres, imagina, 5 mulheres, eu tenho 5 tias Imagina. e um único homem. E esse único homem é padre. padre. Imagina. Então, né? Mais 3 irmãs. Né? E eu tenho mais 3 irmãs. Só 3 cunhadas. envolvida, né? E aí, esse meu tio, né, que ele é padre, né? A gente conversa muito sobre religião, né? O meu tio, ele tem uma cabeça muito aberta, a gente conversa, tal, eu já fui viajar com ele para Roma, tal, esse tipo de coisa assim, tem uma ligação muito grande, que justamente isso, o conhecimento, trazer esse conhecimento, para mostrar que, né, Umbanda não é macumba, Umbanda é uma religião, não é uma seita, não faz o mal, né? Mas todo mundo tem essa ideia, que vem desde a época lá de trás, né, de uma força muito grande, preconceituosa. Sim, por ser Né? uma religião de matriz africana, né? Infelizmente, né? Se eu vou numa igreja, tal, e tá tocando lá uma guitarra, uma bateria alta, você não vai ver um carro de polícia parado lá na frente falando pra parar Nossa. o Pra som. achar o bolo. Mas se eu tô lá tocando um tambor, tocando um atabaque, às 8 horas da noite, você vai ver um carro de polícia lá na frente falando pra eu parar, pra eu silenciar meu verdade. tambor. É. Que nem já aconteceu com a gente. Né? Então, é delicado, é triste. E essa parte da intolerância não tá, que nem a Luana falou, dentro só da família. Tá numa sociedade de uma Sim. forma geral. Nos detalhezinhos, né? Nos Como detalhes. um eletricista e colocar um ventilador. Você tá vendo? Você tem que se explicar Você tá vendo como que é? o tempo Então, todo. é triste, né? Muito triste isso. Né? Eu já Muito cheguei a triste. perder um emprego por conta da minha religião. Quando eu trabalhava aqui na John Deere, eu sempre fui cozinheira, né? Sim. Formada, tal. E aí eu trabalhava e dentro do restaurante, a nutricionista evangélica fervorosa, ela virou pra mim, pô, Lu, tá chegando um carregamento, eu preciso buscar, o cara não chegou, me empresta seu carro. Eu falei, empresto. Entreguei a chave pra ela, ela foi. No que ela ligou o carro, começou os pontos. Essa mulher ficou em pânico. Lógico, ela usou meu carro, claro. Né? Aí fez. Quando voltou, ela já entrou na salinha, já me chamou lá dentro e me mandou te embora. demitiu. Caraca. Porque eu era um bandista. Um bandista. Né? Nossa, é muito, É muito muito delicado isso, Ixi, né? a gente já passou por cada coisa, né? Já chegamos a ter, né, na época aqui em Indaiatuba, né, que nem eu disse, né, a gente alugou um salão e tal, e aí foi crescendo.
né? E aí a gente foi, né, para vários salões, né? A gente começou ali aqui no Jardim São Francisco, né, embaixo aqui da Secap. Depois fomos lá para um salão maior no Itamaracá. E aí saímos do Itamaracá, que também estava pequeno, e aí nós achamos um salão aqui embaixo do SESI, né? Passa ali o SESI, ali em frente ao SESI, descendo assim, né? Tinha um salão enorme, lindo, conseguimos alugar, tal. Levamos toda a mudança, tudo certinho. No dia da inauguração. Não, antes. Né? Antes. Foi no dia da reunião que a gente chamou todos os médicos para apresentar o salão, para mostrar como que é. Aí fizemos o o nosso primeiro Ogan, trabalho. ele deu, A gente ele começou fez a tocar. no atabaque. Não tava nem aberto o trabalho. Ele bateu para testar o som, Sim. né? Já baixou 5 carros. Ali na Meu frente, de Deus. polícia, né? E ali, beleza, parou, tal, continuamos, né? Aí chegou, tal, né? O policial foi lá na frente, aí ela tava lá, foi lá conversar com o policial. E o policial falou, ó, vocês vão ter que parar o barulho. Isso era 8 horas da noite. 8 horas da noite. Não era nem 10 horas. Não era, Não. né? Nada de, Sim. né? Vocês vão ter que parar o barulho aí, porque estamos tendo um monte de reclamação dos vizinhos e tal. E ela, como assim, um monte de reclamação? Foi um batuque. Né? A gente começou a tocar faz nem 15 minutos, 10 minutos. Vocês vão ter que parar aí e tal, porque, né, enfim. Aí ela foi, conversou com ele, né? O policial ainda virou e falou assim, é porque é muito perigoso. Quem que é que tá à frente? Eu falei, meu marido. Não, aqui o bairro é muito perigoso, porque pode ser que alguém entre atirando, né? É muito complicado. Meu Deus. Aí eu fiquei em pânico. Falei, vamos entregar essa merda agora? Vamos embora? Pelo amor de Deus. Aí continuamos o trabalho espiritual, né, que já tinha começado, mas sem atabaque, né? E o carro de polícia lá na frente. E aí nisso ela foi lá, né? As vizinhanças já tudo assim pra fora, né? Olhando e tal. Aí fomos conversar, né? Depois do trabalho espiritual, né? Eu falei, ó, vamos ver, né? O que tá acontecendo. E aí depois, conversando com um amigo meu, né? Na esquina de baixo tinha uma igreja evangélica. Grande ali, né? Um espaço muito grande, uma igreja evangélica. E aí conversando com um amigo meu, né? Evangélico, ele falou, Will, se no bairro tem uma igreja evangélica, o pessoal que mora em volta é evangélico, né? Sim, Faz parte, porque eles sim. costumam morar, né? Alguns moram Próximo. perto da igreja. Tá, então tá explicado. Né? Eles fizeram essa denúncia, Reclamação. essa reclamação pra, né, pô, um terreiro de Umbanda aqui no nosso bairro, não. Sim. A gente, aí beleza, passou, conversamos, vamos ver. Aí na outra semana a gente teve uma reunião com os médiuns. Não ia ter atabaque. A gente começou, apareceu o carro de polícia de novo lá na frente. Sem atabaque, sem nada. Ficou lá na frente. Só, Né? Só tipo, de né? vigia. Só de vigia. Aí Né? eu fiquei brava, hein? Aí quer dizer, o policial que a princípio tinha que nos proteger, Tava né? ameaçando. tava nos amedrontando, Sim. falando cuidado com o bairro, cuidado com aqui, que tem, né, tem muito nóia, tal, tem muito, né, a galera pode ter intolerância, pode entrar aqui, quebrar as imagens, tal, aquela coisa, opa, né? Porque a gente só via essas coisas assim na televisão, Sim. né? A gente não tinha passado na pele por isso, né? E aí a gente chegou, conversamos entre os médiuns, né, reunimos a diretoria e falou, ó, vamos, Se o mudar, que vamos né? fazer? Vamos voltar. Vamos lutar porque a gente tá no nosso direito, né? A liberdade de culto, a liberdade religiosa, né? Ela existe, né? Então, cada um tem, né, a liberdade de professar a sua fé, Sim, né? com certeza. Então, ou, né, vamos lutar, vamos ir atrás dos nossos direitos, tal e tudo mais, ou vamos parar, né? E a gente conversou e falou, ó, todo mundo entramos no consenso, a gente poderia estar, assim, lutando, indo atrás dos nossos direitos, poderíamos, tal, mas só que a gente vai ter uma luta toda É muito semana. cansativo. Toda né? semana a gente vai ter uma Não, luta. e além disso, eu lembro muito bem dessa conversa que a gente teve, né? A gente parou, pensou, falou assim, a gente tá indo contra tudo que a gente prega, que é a paz, o amor, é a caridade. A gente lutando pra estar aqui, a gente tá indo contra tudo aquilo sim. que a gente fala o tempo inteiro. Se eles não querem a gente aqui, tá bom, vamos embora. Tudo Sim. bem, não tem problema. A gente encontra um lugar que queira. A gente encontra um lugar que aceite. Como encontramos. É. E aí nós ficamos, não deu 15 dias nesse salão. Deu uma semana, Né? cravada. A gente Não era conversou. pra ser ali, né? Né? É, uma semana E cravada. aí nós fomos conversando na imobiliária, graças a Deus, né, o dono entendeu toda a situação, né, tirou multa, essas coisas todas. E aí fomos ver lá o antigo salão e aí eles não tinham alugado ainda e a gente voltou de novo pra lá, né? E aí ficamos um tempo lá no antigo salão lá no Itamaracá.
E aí passou um tempo, esse meu amigo, que a Luana falou que eu comecei a atender na lavanderia de casa, achou um salão pra mim, né? Achou o salão, Will, tem um salão ali na Secap, ali no início do Califórnia, tal, que tá alugando direto com o dono, vamos lá, é uma conhecida minha. Fomos lá, conheci e tal. De novo, direto com a dona, né? E estamos ali naquele salão que já é um espaço grande, maior, tal, né? Onde cresceu, onde nós aí sim nós constituímos, né, o colégio, né, o colégio de Umbanda, né, Casa São Francisco de Assis, né, o Templo Escola Casa São Francisco de Assis, onde além dos trabalhos de caridade, de atendimento ao público, a gente traz o conhecimento, né, em várias formas. Que a única arma que a gente tem como umbandista é o conhecimento e a sim. palavra. É a única coisa que né? a gente tem para fazer. Porque infelizmente, né, aquilo que tem que nos proteger, que é a polícia, o poder público, né, não nos protege. Né? Então a gente vê vários casos. Medo, né? Exato. Eles fazem totalmente ao contrário, né? Pelo relato de vocês. Exato, Sim. a gente viu. Alguns. Né? Tem alguns que generalizar estão ali. tudo. Sim, exato. Porque tem uns amigos, que agora são meus amiguinhos. o pessoal do municipal. Não é municipal ou é civil? Ah, não sei, que faz ronda. Ah, E sim. ali no terreiro é muito complicado de noite, porque é bem perigoso, né? E aí, esse tempo atrás, eles pararam lá e falaram assim, viu, vocês podiam dar uma passadinha aqui, né? Que tem as senhorinhas que ficam na fila muito tarde e tem tal. muitas senhoras, Toda né? semana Muito. eles estão lá agora. Toda semana. Ai, E que passa bom. buzinando. Então é muito triste, assim, sabe? Porque a gente tem que provar, querendo ou não, a todo momento que a gente faz o bem. Sim. É a né? pior parte. A gente tá num caminho religioso, né? Onde qualquer caminho religioso nos conecta a Deus, né? Sem falar em teologia aqui, né? Mas, né? Entra em contato com Deus, onde essas virtudes divinas, né? O amor, a paz, onde em nenhum livro sagrado, né? Seja ele qual for, está falando para você menosprezar o irmão. Pelo contrário, né? Para respeitar. Ame ao próximo como a si mesmo, pegando o exemplo da Bíblia. Sim. Né? Então, eu amo. Você é evangélica? Eu te amo, tá tudo certo. Né? Um evangélico, Então, ele não precisa provar que ele está a trabalho de Deus Sim. na religião dele. Ele simplesmente fala, sou evangélico, subentende que ele está no caminho de Deus. Bem, Que ele né? é do Nós, bem. a gente tem que provar O o tempo tempo todo. inteiro que a gente trabalha para Deus, que eu trabalho para Exu sim, mas Exu é um trabalhador de Deus, porque somos criação. Sim. Né? Então a gente tem o tempo todo que tá provando. Ah, mas por quê? A mais. Esse a mais que fere. E aí você pega um médium, um umbandista iniciante que ainda não sabe se explicar ou que tem uma visão completamente deturpada da religião, aí que começa a piorar mais ainda a nossa situação. Sim. Porque a gente sofre muita intolerância por conta das pessoas que nem sabem o que é O que Umbanda é, de verdade. exatamente. E estão na religião. Sim. Eles não imaginam o que é. Porque trata a Umbanda de uma visão de um estelionatário. Que viu que aquilo daria dinheiro, que viu que se gritasse em nome de Exu, ele ia assustar, ia dar medo, e aí a pessoa faz igual, replica aquela atitude, e aí aquilo vai replicando, e não é o correto, Sim. não é o certo, não é o que nós fazemos, não é o que as pessoas deveriam fazer. Sim. Cada Umbanda tem a sua vertente. Cada Umbanda tem a sua forma de seguir a Umbanda. E não existe o terreiro certo e o terreiro errado. Todos são Umbanda, todos são certos porque estão seguindo uma única direção. A única diferença é o caminho que cada um está percorrendo. Sim. Né? O grande problema, na verdade, é a forma que você faz a Umbanda. Quando eu falo forma, eu não estou falando de tipo de trabalho. Estou falando como você é como pessoa. Você consegue olhar para o seu irmão e ter amor por ele? Você mente, você engana, você ofende, você agride. Se você faz uma dessas coisas, você não é um umbandista. A primeira coisa para você ser um umbandista é você ter caráter. É a primeira coisa. E eu bato o tempo inteiro nisso. Sou professora de teologia, então eu como a mente de todos os meus alunos. Eu falo, a primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês são livres para fazer o que quiser e que vocês têm que ter uma doutrina, um caráter. Porque é o principal da religião. Porque o religioso, ele é cobrado. Nós, como umbandistas, nós somos cobrados ao extremo. Mais Se a ainda. gente não mostra por atitudes diárias aquela paz, o amor, o conforto, a integridade,
que a gente tá fazendo ali dentro? Nada. Nada. É verdade. E deve ser uma luta muito difícil, né? Muito, Você ter que se provar toda vez que você é do bem. muito, muito, muito. E olha que isso que nós estamos falando aqui em São Paulo, né? Em Indaiatuba a gente está pontuando aqui casos, né, de intolerância, mas tem outros estados brasileiros que já está ao extremo, né? Até pouco tempo atrás, né, nós tivemos aí a triste notícia, que foi morta a tiros lá na Bahia, uma babalorixá, né, antiga, né? Isso é Que, muito triste. né, está sendo investigado ainda porque ela defendia, né, a religião, defendia toda essa parte e ela foi morta, né? A gente tem visto bastante no Rio de Janeiro, né, a crescente, né, de milícias, querendo ou não, evangélicas, que estão invadindo terreiros, destruindo terreiros, né, lá, né, na periferia, no Rio de Janeiro de uma forma geral, né, de pessoas ali, né, de milícias, de traficantes que vêm dessa linha evangélica, que estão expulsando, quebrando, destruindo terreiros lá no Rio de Janeiro. Então, até quando, né, isso vai acontecer, né? Então, é muito delicado. E a gente está entrando numa fase que é pior ainda, que a gente está sofrendo a maior parte da intolerância pelos próprios religiosos, pelos próprios umbandistas. William Branco tem esse cabelinho branquinho, clarinho, olhinho claro, fala de São Francisco. Não, tá errado. Ele tem que ser negro, ele tem que falar de matriz africana, ele tem que falar de orixá. Nós sofremos isso dentro da própria religião, por amigos, que hoje percebemos que não são tão amigos assim. Colegas. Que não conseguem entender a vertente de cada um. Sim. Desmerecem o nosso trabalho por conta da cor da pele, por conta da história, por conta de tudo isso. Ah, não, porque eu sou raiz, então a minha Umbanda é certa. Você percebe como tá voltando, tá retrocedendo? Ao invés da gente avançar, a gente chegou em uma parte, um patamar, né? Que parece que a gente tá voltando. Retrocedendo. Era isso que iremos perguntar, se vocês achavam que esse preconceito, essa intolerância tá piorando com o passar do tempo ou tá sendo melhor resolvido? Tá piorando. Tá piorando. A gente vê de muitas formas, né? Não só essa intolerância de pessoas, né, de fora da religião, mas às vezes, né, coisas assim que está se perdendo o sentido de ser religioso, de ser divino, né? Se a minha casa, né, que é São Francisco de Assis, né, vem toda essa ideia, esse conceito católico cristão, porque eu trago isso em mim, né? Que nem eu disse aqui um pouquinho da minha história, eu venho desse berço católico, e São Francisco de Assis, né, que ele, dentro do catolicismo, ele é considerado o segundo Jesus Cristo, através, né, o santo da ecologia, né, tal, que ele, né, olha só a ligação com a Umbanda, né? A Umbanda, ela é um culto à natureza. Né, ela é um culto à natureza. Então, São Francisco de Assis está inteiramente ligado, querendo ou não, à Umbanda. Né? Até por ele ser o patrono da natureza, dos animais, enfim. E até tinha uma linha de trabalho espiritual lá atrás, há 110 anos, no início da Umbanda, que trabalhava com essa falange espiritual de São Francisco de Assis, que hoje está praticamente quase extinta. Né? Então, você traz esses conceitos de amor, paz, fraternidade, e você não entende o caminho do outro. Se eu tenho a minha casa São Francisco de Assis, na minha casa eu cultuo, sim, eu rezo o Pai Nosso, eu canto para orixá, né? Eu rezo uma prece de Cáritas, né? Eu rezo, canto para orixá, canto, né, para os guias espirituais, rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque para mim, no meu entendimento, tudo cabe. Sim, tudo cabe. Se o outro irmão, né, ele só toca para orixá, se ele só segue esse caminho, para mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá fazendo bem? Tá fazendo a caridade? Tá ajudando o próximo? Ponto. Né, do mesmo jeito que a própria Igreja Católica tem várias vertentes, né, tem, né, os irmãos franciscanos, que às vezes você encontra na rua, né, andando com aquelas roupas franciscanas, tem os irmãos, né, beneditinos, que ainda rezam missa em latim e tal. As próprias igrejas evangélicas têm várias vertentes. Com a Umbanda isso não é diferente. Né? A minha Umbanda é uma Umbanda mais católica, é uma Umbanda que, né, traz, né, o estudo, traz o esclarecimento de várias formas. Tem terreiros de Umbanda que é mais fazer a caridade. O guia vem, ensina ali, não tem tanto estudo, né, não tem... E tá tudo certo. Eu não tô aqui para ficar falando mal do outro, né? Eu tô aqui para ajudar, para esclarecer. Então, isso é o que falta, é essa união, né? De eu entender. Se eu não consigo entender,
cara, como é que eu vou conseguir me unir a uma coisa muito maior que pode estar matando, que pode, né? Por isso que eu não consigo ter espaço na sociedade, né? Então isso é muito delicado, né? A gente tem que trazer esse conhecimento de dentro para fora, para que eu consiga ter esse reconhecimento de fora também, Sim. né? Eu me unir com o que realmente vale a pena, não ficar, né, trocando farpas ou isso, cara. Não vai levar a lugar nenhum, né? Lugar Né? nenhum. Qual é o sentido que eu tô Só falando de desgasta. amor, tô falando de paz, sendo que o meu próprio irmão de religião eu tô travando Tá fazendo o discussão, contrário, né? não bate, no meu entendimento não bate, né? Eu respeito a todos os caminhos, eu sigo um caminho, você segue o outro, cara, tá tudo certo. Nós dois mesmo, cada um segue um caminho. O William tem toda essa parte São Francisco, Semiromba, todo zen, todo elevado. Eu sou lá um pouco mais lá de baixo, né? Aquela coisa mais trevosa, raivosa, talvez. Um pouco mais coisa pesada. Então você vê que eu e ele, os médios mesmo costumam falar, que nós somos completamente diferentes, mas um completa o outro. Sim. O que falta nele, eu tenho. O que falta em mim, ele tem. E Sabe? assim que é legal, né? Construir uma Sim. relação. Sim, muito bom. Muito bom. A gente também fez um formulário que a gente mandou para as pessoas que a gente conhecia, assim, aqui na escola, os colaboradores também, o pessoal de casa, de cada um. E eles colocaram algumas dúvidas. Tá. Aí surgiu bastante dúvidas sobre a diferença de candomblé e umbanda. Vocês saberiam, tipo, falar um pouquinho sobre essa diferença? É a dúvida que mais surgiu. E tinha pessoal que confundia na hora de fazer a pergunta. Acho que também é uma dúvida nossa, né? Diga lá. Você vai ou vou? Você, professor de teologia. Diga lá. Então, candomblé é uma religião de matriz africana, né? Que vem dos negros, de toda aquela história da escravatura na África. Rararara. Eu não posso falar muito porque não pratico, Sim. não entendo. O que eu sei é basicamente ignorante, porque eu não entendo muito. O que eu posso falar para vocês é que a Umbanda é uma religião nascida em solo brasileiro, em 1908, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, lá no Rio de Janeiro, em Cachoeiras do Macacu, que é uma cidadezinha que tem lá, e até hoje existe isso. A Umbanda, ela é a religião que prega a natureza. Ah, vocês cultuam orixá e orixá é de matriz africana? Sim. A nossa diferença é o quê? A Umbanda, para ela ser formada, como ela foi formada em solo brasileiro, ela bebeu de várias fontes. Ela pegou de várias coisas para se formar. A defumação é um culto católico. Que mais que tem? Eu vou falar um culto para vocês e aí vocês me falam qual que é, tá? Pega uma galinha, arranca a cabeça dela e dá com ela em cima de uma pessoa até a pessoa melhorar. Você acha que isso daí é o quê? Católico? É judaico? É judaico? É um rito judaico que é muito normal se fazer. E até hoje é feito. E quando você fala de galinha, candomblé, macumba. Não. Você vê, a Umbanda ela foi pegando de várias fontes. O ritual de batismo, catolicismo, várias coisas. E o culto aos orixás veio do candomblé. Veio dessa vertente. Os orixás, a gente entende ele como virtudes de Deus. Então, são qualidades de Deus que nós pregamos. Os africanos, os candomblecistas, eles têm uma visão de orixá como geração, sanguíneo. Existiram, têm idade, são os itãs que chamam, que são as historinhas, as mitologias de cada orixá. Eles viveram, eles têm uma linhagem, eles têm uma família, eles têm descendentes até hoje, então aquilo existiu. Para a gente, os orixás é um culto, é uma virtude de Deus. Nós cultuamos a energia. Sim. Nós cultuamos as matas, as cachoeiras, toda essa parte. Essa bem falando a grosso modo, Sim. tá? É mais ou menos isso. Quer completar? Em matéria de ritualística, né, de culto,
os irmãos do candomblé, eles cultuam os orixás, eles só cultuam os orixás. Essas forças da natureza, né? Onde cada orixá está presente num elemento da natureza. Tipo, Oxum, né? A senhora das águas doces, né? Das cachoeiras. Xangô, né? Simbolizado, né? Na força das pedreiras. Oxóssi, na força das matas. Então, os irmãos do candomblé, eles cultuam os orixás, essa força divina. Então, se eu for num terreiro, num barracão, numa roça de candomblé, ali eles vão estar louvando essa força divina. Na Umbanda, Com festas. né, com festa ritualística, por isso que eles se vestem, porque eles estão saudando uma força divina. É muito lindo, né? Maravilhoso. Na Umbanda, eu também cultuo orixá, só que de outra forma, diferente, mas só que ali também eu entro em contato para conversar com um guia espiritual, com um mentor espiritual. Que no candomblé não tem. No candomblé eu só cultuo o orixá. Eu não vou conversar com um guia. Né? Na Umbanda, eu cultuo o orixá, mas eu também vou conversar com um guia, um caboclo, um preto velho, um baiano, onde eu vou me consultar, conversar com ele para ele me ajudar, me orientar em alguma questão da minha vida, me limpar, tal. Então, são religiões, né? São religiões, cada uma seguindo, né? O que traz, né, algumas conexões, algumas particularidades e semelhanças entre essas duas religiões. O culto ao orixá, né, mas de formas diferentes, mas o culto ao orixá, e a prática mediúnica, né, o transe mediúnico, que lá os médiuns incorporam os orixás, e na Umbanda, né, a gente incorpora os guias através de um transe mediúnico, né? No candomblé, em algumas vertentes, né, faz o sacrifício animal, né, porque a gente entende, né, que é um ato sagrado, onde eles sacrificam ali um animal para dar essa comida, né, para sua comunidade. Vou matar, nada disso, né? Tem um sentido religioso, como tem várias religiões. Daquele bicho tudo é aproveitado. O couro, o sangue, a carne, alimenta os ali ossos, a comunidade, tudo. né? Se oferece ao sagrado, né, por estar dando ali aquele alimento, né, e ali está dando para sua comunidade, né, dando para as pessoas que têm fome, para sua comunidade. Qual é a diferença deles, né, que tem açougue. que esse é um dos preconceitos, mata bicho, tal, né? Nós somos humanistas, mas eu tenho também que defender os irmãos, né, que estão ali, porque eles sofrem esse preconceito justamente por causa disso. Mata bicho, né, tem sacrifício, tal. O que é que você come todo domingo ou no sábado? E as né, pessoas uma bela feijoada, que estão falando isso Justamente. come uma bela feijoada, come ali, que adora churrasco. come um churrasco, uma picanha, tá tudo certo. Agora ali, que é um ato religioso de agradecer por algo sagrado, por estar alimentando ali, para estar trazendo toda essa força divina, aí tá errado, né? Então, né? Eu não faço, né? Que nem nós na Casa São Francisco de Assis, a gente não faz sacrifício animal. Não. Porque a doutrina da casa, a doutrina, né, que os próprios guias espirituais nos passaram, tal, e tem outras vertentes que fazem. Eu vou estar criticando, vou estar falando, né, do outro? Não. Para tudo nós certo. não é a nossa verdade. Ponto, né? Sim. Então, mas eu tenho, então, as semelhanças, lógico, tem muitas outras coisas, né, que nem no candomblé, se você quer ter alguma orientação, alguma coisa assim, vai ler os búzios, né, o sacerdote, o babalorixá, a orixá, vai estar jogando os búzios ali para estar dando, né, alguma orientação para você, né? Na Umbanda não, você quer conversar ter alguma orientação, você vai lá e conversa diretamente com um guia espiritual. Então, mais ou menos essas pequenas diferenças e semelhanças perante as duas, tá? A gente também queria saber se tem, tipo, alguma escritura, sabe, sagrada que vocês seguem dentro da religião? Não, escritura não tem. O único fundamento da Umbanda, de verdade, é o amor e a caridade. E isso é repassado desde a primeira incorporação até hoje, que é o fundamento básico. Tem até um ponto que fala, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, porque precisa preparar o campo para que aquilo realmente aconteça. É o fundamento básico. Não tem nada escrito, né? Mas esses dias, numa aula de teologia, eu pedi para o pessoal começar a falar, fala para mim o que vocês entendem como Umbanda. Aí eles começaram a falar, amor ao próximo, não julgamento, cuidado, como fala? Amor próprio, sabe? Coisas assim. Não olhar o outro, não mentir, não enganar, não roubar, julgar. tal. Eu falei, gente, qual a diferença que a gente tem isso aqui nos 10 mandamentos? Aí eles olharam assim,
Quase nenhuma. Eu falei, então, nós vivemos os nossos mandamentos. Sim. A gente não precisa escrever. Sim. Não precisa vir um caboclo em terra e falar, filha, pegue uma pedra e escreva. Não precisa, Sim. sabe? Porque nós vivemos diariamente aqueles isso. mandamentos do amor e a caridade, não só com a gente, mas com o seu próximo, Sim. independente de quem ele seja. Porque amar o seu irmãozinho quando ele tá te tratando bem é fácil. É. Agora É. vai mudar um pouco o Aí, contexto. aí começa a Sim. pegar. Um outro nome, assim, que apareceu nas nossas perguntas foi a Quimbanda. Também confundiram com a Umbanda e a gente até tentou pesquisar, mas não entendemos muito bem o que seria. E aí, queremos saber. São coisas assim, pra quem está de fora, né, faz uma grande salada, né, que acha que tudo é uma coisa só. Todo mundo, né, quem não conhece acha que Umbanda, Candomblé, Kardecismo e Quimbanda é tudo uma mesma coisa só. coisa. É tudo uma coisa Sim. só, né? E não é, né? Que nem aqui a gente já falou um pouco do Candomblé, o que ele é, falamos um pouco da Umbanda, o que ela é, né? O Espiritismo. O Espiritismo, querendo ou não, ela não é considerada uma religião, né? O Espiritismo é uma filosofia. Aqui no Brasil que teve, né, essa força como, né, caminho religioso através, né, do Chico Xavier, Sim. tal e tudo mais, mas se você for ver ali propriamente dito, é uma filosofia de vida, porque não tem ritual, né, o espiritismo, o kardecismo, né, e a quimbanda, né, aqui eu só vou falar um pouquinho mais, a Lu, ela tem mais propriedade para falar, né, ele é um culto iniciático, né, também, onde é um culto, vamos dizer assim, que não tem tanta literatura, né, que nem vocês falaram, não tem tanta coisa, porque é uma coisa assim passada muito, né, do sacerdote, do tata, né, que é o mestre espiritual, ali pros seus filhos, né, pros seus discípulos, né, que também é uma religião muito forte, que também tem toda essa vertente, Sim. né, africana, que tudo isso, mas é uma coisa muito mais iniciática também, né? O que mais? Não é mais ou menos assim, né? Quimbanda é um pouco delicado, porque as pessoas têm uma visão de olhar a Quimbanda como o trabalho esquerdo da Umbanda. Eu vou trabalhar com os demônios, Exu. A gente parte do princípio que nós não acreditamos em demônio, né? Sim. Os outros religiosos entendem céu e inferno. Nós temos o lado espiritual e o lado físico, tudo aqui no mesmo plano. A gente não acredita em demônio. A gente acredita que o demônio está dentro da gente. E a gente precisa domar ele o tempo inteiro. Sim. Então, partindo daí, não faz sentido você cultuar um demônio. Sim. Sim. Mas Bafomé. Bafomé não existe, já começa por aí. É uma criação dos soldados israelenses lá atrás que inventaram aquilo e deram um nome. Então, mas eu cultuo. Falei, então, tá errado. Já vamos pegar da história? Vamos começar a entender o que você está fazendo? Vamos, então tá. Então você já vai ver que isso que você está fazendo, me enganaram a vida inteira. Sim, te enganaram a vida inteira. Mas tudo bem. Beelzebub. Esse pessoal pira na batatinha. Eles pegam uns demônios da Goécia, que é um negócio europeu, né? E traz pra cá, você, eu tenho o Exu Beelzebub. Não, amor, você não tem. Você não tem, porque é um culto africano, Goécia é europeu, então, Não, né? não bate faz- muito. não faz sentido. Até um pouquinho longe geograficamente, mas beleza. Enfim, o pessoal vai pirando. E a Quimbanda caiu muito nesse papo. A Quimbanda caiu muito nisso. É Do mal. o culto Lá do ao mal. mauzão, porque Umbanda veste branquinho, eles cultam os orixás, então a gente vai vestir preto e vai falar com os Exu. Não, gente, não vai. O Quimbanda não é uma religião, é uma pessoa. É o Quimbanda, que é o cara que tem a cura. Ele tem a cura nas mãos. Ele é um grande curador. Quimbanda é cura, é a grande cura. Se você for pesquisar a palavra, Significado. essa é a tradução. Se na Umbanda você atende uma pessoa com um guia e você dá um passe, você está cuidando de uma pessoa. A Quimbanda, eu faço a Quimbanda a partir do momento que eu limpo aquele espaço para ser trabalhado. Então, a limpeza de ambientes é uma Quimbanda. Não existe rituais de Quimbanda. Não existe atendimentos de Quimbanda. Não existe cultos de Quimbanda. Existe sim, eu faço, faz errado. Porque eu fui iniciada na Quimbanda, escolhi sair,
Hoje não sou mais. Foi a minha verdade é a Umbanda Sagrada, então eu me dediquei totalmente, saí, fui iniciada, tive toda a iniciação, tive todo esse caminhar. Então eu posso dizer, a Quimbanda, que tanto dizem, é uma reunião de estudo, Sim. aonde você aprende, aonde você recebe magias que realmente existem. Ah, mas eu posso matar? Sim, isso é real. Só que a Quimbanda, ela coloca em você uma ética, que é o princípio básico da Quimbanda. Você ter a informação, você saber a magia, como ser feita, você ter aquilo dentro de você e você não fazer. Porque você não tem o direito de atacar o livre-arbítrio do outro. pessoa. Então, a Quimbanda, ela é um estudo fundamentado para a sua autocura, para passar a cura para as outras pessoas. Sim. E hoje em dia você vê Quimbanda como culto a Exu, rarararararará, e o pessoal perdeu completamente esse Rumo, sentido né? do que é realmente a Quimbanda. Se você tem um caboclo e tem um Exu no mesmo chão ao mesmo tempo, dentro de um terreiro, aquilo é uma Quimbanda. Porque é uma energia. Sim. Ah, eu vou num terreiro ali que ele cultua a Quimbanda. Mentira, não vai. O cara não tem noção do que ele tá fazendo. Ele não sabe o que é aquilo. Mas sorria e acene. Né? Porque como a gente tem... Eu tô falando o tempo inteiro, não julgue Não o julgue. coleguinha, não julgue o coleguinha. Então eu não faço mais, até porque eu não frequento, não faço mais parte, escolhi sair, escolhi seguir por outros caminhos, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu acessei, o pouco que eu recebi, eu consegui entender e eu vou defender Sim. a Quimbanda até o final, porque eu vivi e eu sei o que eu tô falando. Sim. E as pessoas que tá aí fora, ela não sabe nada. Sei. Sei. Eles que não tiveram uma iniciação, a gente tem uma família, a gente tem uma árvore, a gente tem pessoas que a gente precisa responder. Não é só você chegar e falar assim, vou participar igual na Umbanda. Não, você tem que ser aceito dentro da família, você tem que conhecer todos os seus ancestrais, você tem que buscar lá atrás, porque pega muito a ancestralidade. Sim. Entendi. É. Tem mais algumas perguntas do público. Aí a gente vai continuar perguntando. Tem uma pessoa que perguntou assim: conselho para quem quer muito conhecer a religião, mas tem pais extremamente preconceituosos. O que fazer? Você é um exemplo, Você né? é um exemplo. Né? Você pode falar sobre é. isso. Isso porque eu nem contei que eu vim do evangélico, né? É verdade, eu não falei. Sério? Depois você vai contar. Acima de tudo, né, a gente tem falado bastante, né, a respeito do respeito, né? A gente tem trazido bastante essa parte, né, do respeito. Então, se você tem pais, assim, preconceituosos, pais, né, que não entendem, respeite. Sim. Né? Não adianta nada você ir para um caminho religioso e você ter um atrito, uma briga, uma discussão em casa. Né? A gente fala isso porque a gente lida com algumas dessas questões no terreiro. Às vezes vão pessoas lá com essas perguntas, vão pessoas que querem estudar, que estão sentindo ali as energias e querem estudar, e aí a gente fala, calma, né? Primeiro você mora na casa dos seus pais, você tem que manter respeito a eles, a tudo. Porque, né, às vezes você tem que acender uma vela, você tem que tomar um banho de erva, tal, e você não pode, você não consegue. Minha mãe não aceita, ela é intolerante. Calma, vai devagar. Né? Respeite, né? Você Respeite. ainda mora debaixo né? do teto da sua mãe. Acho que esse é o mais Esse é complicado, o mais... né? É E não delicado. adianta bater de frente, Não porque adianta. vai... Porque Não senão você vai adianta. estar Tá indo contra. seguindo contra É. o que você tá prega. fazendo. Né? Então, acima de tudo, é você ter esse respeito, tentar, né, através do seu exemplo, através da sua mudança de vida, mostrar para os seus pais que a Umbanda é uma religião boa. Né? Que nem nós já tivemos vários exemplos dentro da nossa casa de médiums que começaram a mudar, né, a sua vida, mudar o seu estilo de vida, que os pais quiseram saber onde é que o filho estava vindo, onde é que meu filho está indo, tal, que ele está mudando. Aí o pai veio conhecer a casa e hoje o pai, ele é médium da casa, ele frequenta e é frequentador ali porque ele viu e desmistificou toda aquela ideia errônea que ele tinha.
Porque ele viu que é uma religião que fala de Deus, fala do bem, fala da caridade, fala do amor, justamente ao contrário daquilo que se professa aí fora. Né? Então é o exemplo. Sim. É o exemplo, que é o que a gente fala bastante. A gente trabalha, né, com preto velho, né, que é um espírito, né, simbolizando, né, o ancião, o avô, né, aquele que traz o amor, a paciência, o perdão. Né? Esse espírito, quando ele vem, ele traz toda essa energia. Sim. Né? Aquele colo de vó, né? Quem é que Sim. não gosta, né, de um colo de um vô, de uma avó? E aí ele traz tudo isso pra gente, e na hora que a gente sai pela porta do terreiro, a gente não faz nada disso. É. Eu não tenho paciência com meu irmão, eu vejo alguém, né, na rua, um morador de rua ou uma pessoa negra na rua, eu mudo de calçada, né? Chuto o cachorrinho, maltrato quem tá dentro de casa, né? Adiantou eu ter incorporado esse espírito que traz esses valores pra mim? Não. Então, pra que eu tô indo no terreiro? Pra que eu tô indo nessa religião? Se eu não tô levando esse exemplo pro meu dia a dia. É fácil? Lógico que não é. Nem um pouco. Lógico que não é. A mudança ela tem que ser diária, constante, um pouquinho por vez, né? Que nem os próprios pretos velhos falam. Vai devagarzinho, filho. Vai devagar, né? Vê a beleza do caminho, né? Vai devagar. Então é a gente trazer todo esse conceito, né? Vencer a intolerância, respeitar. Não adianta eu brigar com os meus pais, Sim. né? Respeite para ser Respeitar, respeitado. né? Isso Eles é têm muito uma forte. vivência, eles têm, né, uma crença, eles têm é tudo, difícil, né, que nem eu tive e tal. Devagar, tudo na hora certa, tudo na hora Sim. certa. Uma outra pergunta que fizeram é qual é a diferença de Deus no ponto de vista, né? Porque tem pessoas que acham que Deus não é presente na Umbanda, e se é que é diferente, É um nome só. é só o nome. É só um nome. É a forma que a gente escolheu pra chamar ele. Só isso. Você pode chamar ele de Osvaldo. A gente vai estar falando da mesma pessoa, não vai? Sim. É só um nome, é só nomenclatura. É isso que as pessoas não entendem. Tem muita coisa que os irmãos evangélicos falam quando tá um pastor ali, ele é tomado e ele começa a falar em línguas. Exatamente. E as pessoas começam a sentir aquela energia, começam a sentir aquela vibração. E muita gente é curada naquele momento. Pra mim, aquilo chama incorporação de preto velho. É a mesma coisa, sim. Entendeu? É a Sim. mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A forma é que você recebe um anjo e fala em línguas. Eu recebo um caboclo que bate no peito. Sim. Entende? São coisas assim que são detalhes. Que diferenciam É, no nome. É São só um caminhos nome. diferentes, mas que levam à mesma Ao coisa. mesmo lugar. Sim, eu acho que essa é a maior dificuldade do pessoal entender, por conta dessa visão errada que tem, né? Só que eu acho que as pessoas esquecem que a parte ruim tem em todas as religiões, Todas. tanto na católica, evangélica, você pode pesquisar aí na Nossa Senhora. internet, só que não é muito bem divulgado, né? Tanto que é uma questão que a gente até ia entrar. O fato da Umbanda não ser muito bem divulgado. A gente vê as religiões católicas, evangélicas, muito bem à mostras para as pessoas. Você vai numa linha de um trem e aí tem uma pessoa falando sobre a Bíblia, ela tem total expressão para falar sobre a religião. Só que se você é um bandista e vai falar sobre Exu na rua, você Nossa, apanha, 5 minutinhos pra escutar a palavra do Chucaveira? você tá errado. Então, Imagina. é completamente Não ridículo. pode. Por conta da intolerância. Sim. Se você chegar na Praça da Sé com seu turbante, suas guias, Já te e olham gritar, feio. filhos de Iemanjá, venham aqui comigo e vamos adorar a nossa mãe. Puta, a gente é apedrejado. Sim. Apedrejado. Sim. Pelo pastor que tá ali com a Bíblia fazendo a mesma coisa. Sim. Demônio! Esse amor, demônio é seu. Eu nem acredito nele. Né? E ele já tá indo Exatamente. contra a própria religião É, dele, né? Exatamente. Contra o que ele acredita e contra o que ele prega. É, Que é o amor ao próximo. Cadê o amor? não tem. E Desde Só quando que convém, né? Só quando convém também. amar o próximo é muito interessante. Até que, né? Enfim. né, então, e a gente tem que entender que intolerância religiosa é crime. Sim. É crime. Né? Então, se acontece alguma coisa, seja em qual caminho que for, né? Aqui a gente tá falando da Umbanda, né? Os irmãos do Candomblé também não é crime. Você pode ir lá numa delegacia, você pode chamar um policial, é crime. Né? Então, do mesmo jeito que os evangélicos, né, eles têm direito a fazer uma marcha para
para Jesus, né, que é grande lá em São Paulo, uma igreja católica às vezes faz romaria, Passeata, né? Nas tudo isso, ruas. fecha a praça, eu também tenho esse direito. Só que infelizmente isso precisa, né, de um poder público, né, de toda essa parte política, Que é que vetado. querendo ou não, que é vetado, porque hoje a gente vê em toda essa parte política, né, governantes, vereadores, deputados, enfim, evangélicos, que não deixam as religiões de matrizes africanas, tá, Umbanda, Candomblé, terem esse mesmo espaço que as outras religiões Nossa, têm. é verdade. Nunca parei pra Infelizmente. pensar nisso. Infelizmente. Tá nos detalhes Né? em tudo, Infelizmente. Né? Hoje nós temos várias representações ainda pequenas, né? Nós temos o Dr. Édio, né? que é um advogado, um grande nome dentro da nossa religião, que defende bastante essa parte jurídica das religiões. Temos outros aqui, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Dr. Átila Nunes, tal, enfim, mas ainda falta muito para a gente ter justamente essa união e essa representatividade no campo social, no E a campo liberdade político. de expressão, né? Exato. De vocês conseguirem se expressar assim como um católico se expressa, assim como um evangélico se expressa. Né? Tá tendo bastante abertura, mas estamos engatinhando perante essas outras religiões, Sim. né? Já, Sim. né, centenárias, tal e tudo mais. Mas A gente ainda tem uma diferença que o nosso medo de se expressar não é pelo julgamento. Até tem. Só que você não sabe o que tem do outro lado. Porque a gente Exatamente. corre um risco de tomar um tiro no meio da cara. Sim. Você não sabe o que está por vir. Se é um xingamento ou se é um Você tiro. pode você não... chegar e falar assim, sou macumbeira mesmo, e aí? E tomar um tiro no meio da sua cara. Simplesmente por esse fato. Hoje em dia é muito difícil você ser corajoso e expor a sua vontade, porque as pessoas estão muito intolerantes. Sim. As pessoas estão muito loucas. Sabe? A saúde mental tá zero. Baladíssima. Nossa senhora. Sabe? Então é muito complicado você chegar a bater no peito. A gente bate porque a gente é abusado. A gente não tá nem aí e dane-se. Só que eu tenho uma filha de 6 anos, né? E depois que ela nasceu, eu comecei a parar e avaliar as brigas que eu tô entrando. As pessoas são muito Porque maldosas. é muito maldoso e não é por mim. Porque Sim, eu, né, dane-se. Mas ela. tem Minha ele, tem filha. ela, sabe? É difícil. Ninguém entende que ali aquela pessoa, ela é uma mãe, ela é um pai, ela é uma avó, ela tem filhos, ela tem pessoas que estão ali dependendo. Ninguém entende. Ela vê o motivo da minha raiva e eu vou despejar minha raiva em cima de você. Sim. É muito delicado. e a gente vê isso também, porque tem uma lei, né? Eu não vou lembrar o número da lei agora, que traz perante a educação, né? Já que a gente está aqui, né, no ambiente, né, de educação, que tem uma lei que traz também que tem que trazer o conhecimento, né, de culturas africanas para a escola, Sim, Tem uma lei. exatamente. né? E você vê que Não é vê. vetado. É. Não é trazido isso para as escolas e tal, porque justamente, olha só, esse preconceito. Aqui em Né? Indaiatuba, minha filha estuda no municipal. E o professor dela é incrível, ele é maravilhoso. Ano passado ele fez um projeto que é a Semana da Africanidade. Inclusive, essa semana está acontecendo na escola, né? Ai, que legal. E ano passado o projeto que ele fez foi pegar uma foto da criança e aí os pais, junto com a criança, tinham que fazer o cabelo da criança com qualquer tipo de elemento. Então você fazia com folha, com algodão, com macarrão, com café, com desenho, qualquer coisa, mas tinha que ter a colagem para fazer e a criança. E a gente fez. Semana passada ele me chamou, que ele tá fazendo o projeto, ele falou: Lu, dá uma olhada aqui, né, se tá certo, tal, porque ano passado, nossa senhora, eu quase perdi meu emprego. Eu falei: por que, né, Mauro? O que aconteceu? Não, porque teve pais que falou que eu estava apropriando de uma cultura, que eu estava querendo implantar aquilo nas crianças, que eu estava sendo agressiva. Eu falei: gente, só porque você fez o pessoal fazer o cabelinho e ficou tão lindo. Ele falou: é. Aí então ele tá cheio de dedos esse ano de como fazer, porque ele sabe Por que ele vai ser receio. atacado. Sim. Não é umbandista, não é candomblessista, é católico, é um professor negro e mesmo assim ele não pode falar. Sabe? É muito doido. Sim. Minha mãe é professora, né? E aí na escola dela, em semanas da criança, Halloween, a escola dela não pode fazer, porque os pais, que são
majoritariamente evangélicos, eles reclamam que não pode ter Halloween, porque isso é coisa do demônio, isso é coisa de macumbeiro, e meu filho não vai fantasiado, na semana que tem Halloween ele não vai pra escola, e aí tiraram essas coisas, essas brincadeiras, e não é nem nada levado pra religião, é só uma Nada. brincadeira com a criança, não É uma pode, coisa não que pode. a criança ela vai se sentir bem fazendo. E não pode mais, tiraram da escola da minha Vestir mãe. as crianças de bruxinha, fantasma. Não pode, não. Que isso? Tá fazendo magia, meu filho? Você tá vendo a que ponto chega? Sim, Você uma tá vendo coisa a que ponto é chega? inocente. Uma criança não vai pensar nesse E do mesmo sentido. jeito, olha só, Nunca. até pegando esse exemplo aí, né, que a gente tá pegando, né, uma coisa do Halloween, Sim. né? Que agora, né, em outubro, em né, no final de outubro. outubro, né? Que aqui no Brasil, né, virou uma febre, né? As crianças, De festa, agora, tal, essa começou coisa agora. toda assim, que todo mundo comemora o quê? Uma festa, né, americana. Sim. Mas a gente esquece também da nossa cultura popular, né? Saci pererê, mula sem Sim. cabeça, tudo mais que traz, que é uma coisa do folclore brasileiro, e a gente esquece. Sim. Mas você vê, olha só, e ai, tô cultuando o demônio, tô cultuando, meu, não tem nada a Magia. ver. Não tem nada. Sim. Vai estudar, vai ver, vai entender primeiro antes de você falar Sim, algo. Sim. Né? É muita Nós, falta de eu sou um conhecimento, bandista, eu tenho propriedade para falar sobre a Umbanda. Né? Que nem a Luana, né, na hora que ela começou a falar sobre o candomblé, falou, ó, eu vou falar aqui até onde eu sei, pelo que eu estudei e tal, mas eu não posso falar com propriedade sobre um candomblé, porque eu não sou candomblecista. Né? Eu venho de uma linhagem, de um caminho católico, eu vou falar sobre a minha percepção, aquilo que eu vivi. Mas, né, eu não posso falar pelo outro. Sim. Né? Então a gente tem que entender isso. Agora não, né? Tá vendo? Tem esse preconceito, né, na escola. Olha só, você E vê, olha você que tá vendo? são crianças. É. Crianças de Entende? 6, 7 Exato. anos. Exato. o aluno da minha mãe Entende? fala, não, professora, não posso me vestir de bruxa, porque minha mãe falou que isso é coisa do demônio. Aí, Quero morrer aqui. e tipo, minha mãe é professora, ela não pode falar, não é do demônio, não sei o que, ela vai debater, aí a criança chega lá em casa, a minha professora falou que não é do demônio. Aí vai lá a mãe reclamar pra diretora da escola. É umas coisas muito absurdas. É muito delicado, como casos também que a gente já ouviu também no Rio de Janeiro, de crianças, né, iniciadas no candomblé, jovens iniciados no candomblé, que às vezes vão com roupas, né, tem que ir, né, acho que perante, né, alguns dias do ritual que eles têm que estar vestindo a roupa branca, foram, né, de roupa branca, com guias no pescoço na escola e foram, Que absurdo. né, atacados É. ali, e não só pelos amigos, pelo corpo docente, pelos professores, pelas pessoas ali que a gente acha e entende que tem que ter, né, uma visão, um Diferente. estudo, uma visão diferente de, viu, Sim. aqui na minha sala de aula, Receber a aqui a todos. gente tá aqui, a gente tem pessoas de várias religiões. Sim. Você é evangélico, você é católico, você é meu irmão, porque nós viemos do mesmo pai, que é Deus, que é o Criador. Né? Você pode chamar de Deus, de Jesus Cristo, eu chamo de Oxalá, o outro chama de Javé, o outro chama de Buda, o outro chama de Krishna, o outro chama de Maomé, não importa. Sim. Né? A gente vem dessa mesma fonte criadora, que é Deus, né? E se você Tal. tá fazendo bem, Ponto. Tá tudo Né? bem. Se você é Esse é o católico, ponto. você é católico, Sim. você é evangélico, a gente é irmão, tá tudo certo. Você não é minha inimiga. Você não é meu inimigo porque você vai por esse caminho, eu vou pelo outro. Onde é que a gente perdeu, né? E é uma coisa até muito interessante que até um dos próprios mentores espirituais lá da casa, ele trouxe esse pensamento, né? Até poucos tempos atrás, que é justamente isso que a gente está falando aqui, né? Ele trouxe assim, filho, muito conhecimento e pouco sentimento. Tá tendo muito conhecimento e pouco sentimento. E aí, parando aqui, né, para fazer, né, assim, um catadão em tudo que a gente está falando, é justamente isso. Porque hoje a gente está com uma facilidade tão grande de ter conhecimento através do celular, tudo mais, a internet, mas a gente está esquecendo do sentimento. e tem muito conhecimento que a gente vê hoje em dia que não é verdadeiro, né? Exato. Né? Nossa, Na É uma internet notícia totalmente Exato, é um falsa. fake, né, Manipulada. tudo mais, entendeu? Não vou E, tipo trazer assim, o se você seu pesquisar marido no em primeiro- 3 dias. É, Se entendeu? você pesquisar Na- no primeiro Depende. Se site, estiver no estado de São Paulo, você me arrumar uma foto, uma corda e um taco de beisebol, pode ser que eu consiga.
De outra forma, isso não vai rolar. Inclusive, na casa de vocês, a primeira coisa que eles falam é isso. Eu não vou trazer um namorado em 12 dias pra vocês. Não vem. Se esse é o seu propósito, vai embora. Esquece, Né? não Se vai. você veio aqui na casa, né, pedir pra fazer amarração, pedir pra fazer um trabalho pra prejudicar alguém, você tá no lugar errado. Sim. Né? Aqui, pelo contrário, aqui nós falamos de Deus, falamos de paz, desfazemos esses trabalhos negativos. Sim. Né? A Umbanda não faz o mal, não faz e não prejudica ninguém. A gente não amarra ninguém, não prejudicamos ninguém, né? Não fazemos trabalho negativo, pelo contrário. Né? Então a gente tem que mostrar isso. Né? Então esse é o nosso foco. Então Sim. que a gente tem que trazer justamente esse respeito. Eu só caminho, né? De novo, pegando, né, até uma parte da Bíblia. A casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus falou isso, né? Sim. A casa do meu pai tem muitas moradas. O que será que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Que cada religião, cada morada é uma casa de Deus. Até porque a religião foi criação do homem. Do Né? homem, né? Né? Jesus não falou assim, viu? Pega ali, pega Roma, faz uma igreja bem templo. grandona, enche de ouro. E aquela E aí vai ser a ali, única. vocês vão né? A igreja comandar ali de certa. tudo. Pega um e fala que ele é o Papa. E ele vai coordenar. Não, Jesus não falou isso. Jesus só mandou que divulgasse a palavra dele. Como foi que ele falou? Que é bonitinho? O William que sabe dessas Ame ao coisas. próximo como a si mesmo. Não, de divulgar a palavra, de levar a palavra. Como que é? Tem um escrito que fala. Esqueci como que é. Mas ele só pediu isso Sim. pra divulgar. Só isso. E aí a pessoa, não, vamos se juntar aqui, que aí a gente já faz aqui, aí já constrói um negócio aqui, e aí a gente já pega o primeiro filho de cada família rica, e a gente já pega a herança, porque a gente vai juntando dinheiro, e pronto. Né? Aí Jesus já ele fez. trouxe, né? Jesus ele trouxe a religião do amor, né? Sabe quem que estraga Né? a religião? O O homem. homem. Isso a gente tá falando Como de todas. eu vi, assim, o pessoal jovem falando, o fã-clube dele que estraga. né? O Exatamente. fã-clube dele que Jesus estraga. é legal, mas o fã-clube dele Nossa Complicado. é complicado, é bem Nossa. complicado, é bem Sim. complicado. E, pra finalizar, nós vimos uma postagem de vocês no Instagram que vocês receberam um certificado da prefeitura. Ah, sim, sim. A gente gostaria de saber o que seria esse certificado. Aham, foi muito bacana, né, foi, né, o título, né, honoris causa, né, reconhecido, né, doutor honoris causa, né, reconhecido, né, por uma federação aqui de Indaiatuba, tal, onde teve essa premiação, né, que foi pela COCAI e tal, pelas Pela BRAC, faculdade. né, pela faculdade também. E aí que foi lá na Câmara, né, dos Vereadores, né, onde nós fomos, né, indicados e receber esse prêmio pela, né, esse título, né, essa menção honrosa, né, de doutor honoris causa, é dado para pessoas que fazem, né, trabalhos assim de transformação na sociedade, onde nós recebemos com outros sacerdotes, né, com outros religiosos lá, através do serviço que a gente faz pela sociedade, né, não só de ajudar as pessoas, né, em fazer trabalho de caridade, mas também disseminando esse conhecimento, né, vencendo o preconceito, vencendo a intolerância e trazendo esse ensinamento, esse estudo, esse conhecimento que a gente precisa para nos trazer mais perto, né, Sim. dessas qualidades, né, divinas do amor, paz e caridade. Então foi uma alegria muito grande, né, que a gente, Sim. né, a gente recebeu, né, eu recebi em nome da casa, mas, né, a Lu também, que está junto comigo, recebemos em nome da casa, em nome dos médios. Então foi, né, uma alegria muito grande em receber isso e, querendo ou não, é um Não só em nome da reconhecimento, casa, né, da mas casa em- e da passo muito religião, grande, né? Algo pessoal também, né? É dele. Não, porque foi merecido. é da religião. O trabalho né? que foi feito, toda a história que ele contou um pouquinho, de tudo, toda a dedicação que esse homem tem, as pessoas, a tranquilidade, a paciência que ele atende, cada um que procura ele, foi uma forma de honrar Sim. Sim. todo esse trabalho que ele faz. Então é merecido, não é só pela casa. É nosso, né? Eu já trago isso também em nome da religião, porque nós precisamos estar nos locais públicos. E é muito forte, é muito engrandecedor para a gente estar podendo estar, né, num local público, né, como a Câmara, né, dos Vereadores ali, estando, né, tendo ali, né, cantando o hino nacional, estando ali recebendo toda essa honraria, né, em nome da sociedade, Sim. porque nós estamos aqui também
para a sociedade, para ajudar a sociedade, trazer toda essa cultura. Então, foi muito engrandecedor. Foi muito né, bonito, esse eu vi. né? Que é um trabalho de caridade, é um trabalho, né, de verdade, de amor, em ajudar o próximo. Né? Sim. Então, Legal. foi muito legal, muito Parabéns. bacana. Obrigado. Ai, gente, é isso. A gente quer agradecer por vocês terem topado estar A gente aqui. que agradece, a gente E que pelo agradece. conhecimento que vocês trouxeram pra gente. Vocês querem falar Falar mais alguma alguma coisa, divulgar o Instagram da casa. Ou Casa São Francisco. Né, Aleluia. arroba, né, Casa São Francisco. Né, os nossos atendimentos acontecem toda terça e quarta-feira. Né, terça-feira atendimento de cura, né, e quarta-feira giras, né, de atendimentos espirituais, todos às 8h30 da noite. Somos também, né, um templo escola, onde a gente traz todo o conhecimento, né, da religião, de espiritualidade de forma geral. Então venham conhecer a gente, né, ver, né, cursos e tudo mais. Então venham conhecer a gente para vocês verem ali que tudo que a gente faz, a gente pratica, é amor, é paz, Sim, é caridade, né? Já que é ali pra o fazer bem. propaganda, então, Aproveita. Dia 5 de outubro, agora a gente conseguiu trazer para a cidade um humorista que faz stand-up sobre religiões. E ele vai falar sobre Umbanda, que é o Paulo Mansur. Ah, sim. E vai ser ali no Teatro Piano, Lá no Parque Ah, Ecológico. sei. no Parque Ecológico, dia 5 de outubro. Legal. Vai ser bem legal. Então vai ser Convido bacana, né? Todo mundo convidado, né? Porque É. ele faz uma sátira no stand-up, assim, ele é bem conhecido lá em São Paulo, né? Ele traz essa vivência, assim, né? Do âmbito, né, religioso, muito bacana. E aí conseguimos, ó lá, de novo, né? Entrando em contato com a prefeitura, com a Secretaria da conseguiram Cultura, trazer. alugar ali, né? O Teatro Piano, pra gente estar trazendo, olha só, um stand-up aqui, querendo ou não, um bandista da nossa religião, estamos conseguindo alugar esse teatro para trazer para todo mundo. Então, tá todo mundo convidado, né? Os ingressos vai estar sendo vendido lá na casa, São Francisco de Assis, e tá todo mundo convidado. Isso aí. Beleza? É isso, então. Eu queria agradecer a todos os ouvintes também. Pedir para que vocês curtam o vídeo e compartilhem se vocês conseguirem largar um pouquinho do preconceito de vocês. Isso aí, obrigado. Isso aí, obrigada. Esse foi o Café Preto, né? Esperamos que vocês tenham um ótimo dia. Amém. Axé. Obrigada, gente. Obrigado. Oi?